Fala galera, aqui é o Lucas Albrecht da Nexto e eu tô abrindo aqui o 33º episódio do nosso podcast do What's Next aqui com uma convidada super especial para falar de novo, como a gente tá fazendo agora na segunda temporada, a partir de 2026, do que acontece nos bastidores e na operação do dia a dia da saúde. A gente vai falar especificamente sobre análises clínicas, operação laboratorial e para isso a gente convidou a Débora Ramadan para estar aqui com a gente, que é uma super especialista no setor. E queria agradecer, já antes da gente começar, Débora, pela tua presença aqui, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Lucas. É um prazer estar aqui, um prazer te rever e participar desse projeto tão relevante, abrindo aí, né, a segunda temporada, Exato. certo? Então, muito obrigada pelo convite e falar desse tema para mim. Sou suspeita para falar, né, medicina diagnóstica, análises clínicas. É incrível, é um prazer gigante mesmo. Muito bom. E, gente, a gente vai tratar sobre vários temas importantes aqui que a gente não tratou antes. Então, mais recentemente houveram assim, muitas mudanças aí nas normas, regulações no setor. A gente tem notado cada vez mais a importância das discussões dentro do setor diagnóstico com cada vez mais relevância no apoio à decisão clínica. Então, vai ser muito legal abrir esse capô e conhecer mais a fundo. Eu, particularmente, tenho muita curiosidade, porque pensando aqui no nosso universo de exploração na prática aqui, a gente está muito dentro hoje de hospitais, clínicas e bancos de sangue, laboratórios. A gente tem alguns. Eu acho que tem muito para a gente aprender ainda e explorar. Então, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Gasta uns minutinhos aí se apresentando, contando um pouquinho sobre você, sobre a sua carreira, e daí a gente parte para a pauta, pode ser? Pode ser, claro. Então, vamos lá. Bom, eu sou biomédica de formação. Estou aí no setor de medicina diagnóstica há mais ou menos 20 e poucos anos, já entregando aqui a minha idade. E comecei, assim, no chão de fábrica do laboratório mesmo, na área técnica, fazendo exames, mas sempre gostei muito dessa parte de gestão. Acho que tenho comigo aí habilidades, né, voltadas para a liderança, então sempre gostei de exercer independente do cargo, e isso foi me levando a crescer mesmo dentro de uma grande empresa de diagnósticos, que foi a FIP, foi a minha primeira empresa, e lá eu fiquei por 21 anos. Então, comecei estagiária. E aí, o interessante dessa minha jornada lá é que eu passei por todas as fases. Então, estagiária, analista de laboratório. E aí, depois de um tempo, eu assumi o meu primeiro cargo de gestão, que foi supervisão, depois coordenação, gerência e cheguei à diretoria. E lá eu fiquei como diretora técnica a partir de 2017 até o final do ano passado. Então, foi uma carreira bem sólida e passo a passo, que me trouxe grandes vantagens a cada cargo que eu ia assumindo, porque você conhecer da operação faz toda a diferença, né? E eu vivi aquilo. Então, isso para mim acho que foi um grande diferencial aí na minha evolução. E agora assumi um novo desafio esse ano, no início desse ano, que é a diretoria de operações do Apoio Lab, uma empresa também que vem crescendo de forma bem estruturada e de forma muito inovadora. Com alguns diferenciais, como ela é um pouco mais nova, ela já cresce nesse mundo novo do laboratório, onde a assistência está mais próxima do paciente, então Legal. Consegue fazer esses movimentos um pouco mais rápidos do que as grandes empresas, que têm mais tempo e que centralizaram por muito tempo suas operações. Então, esse movimento inverso que as grandes empresas têm hoje de descentralizar um pouco, e que às vezes é um pouco, né, burocrático, demorado e custoso, o Apoio Lab já nasceu assim, meio digital, nesse contexto. Então, isso me chamou muita atenção, e é uma empresa que vem aí conseguindo acreditações ao longo desses anos, né, ano a ano. Então, nessa parte de qualidade vem evoluindo bastante também. E isso me chamou a atenção, e agora assumi esse desafio lá para ajudar a empresa a alavancar, a crescer, a se estruturar em processos, qualidade, cada vez mais. E você viveu isso na FIP, né? Assim, você também, desde quando você entrou, você falou, foram 21 anos, você também participou de todo o crescimento do desenvolvimento de processo, né? Fase a fase. Procedimentos, transformação tecnológica, enfim, retenção de equipe, treinamento de equipe. Eu acho que eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi dentro da tua carreira. Você falou que você já sentia que você tinha um pouco de vocação para assumir posições de liderança, mas as empresas sempre acabam num dilema, porque
Às vezes você tem uma pessoa muito boa tecnicamente, depois ela acaba você tendo um potencial para líder, mas às vezes você fica na, putz, se eu promover essa pessoa para um cargo de liderança, eu posso perder uma pessoa técnica muito boa e você se desenvolveu. Acho que certamente você também, como líder, passou por esse dilema com pessoas da sua equipe. Então, conta um pouquinho como foram essas decisões. Primeiro, eu acho que antes de escolher, de fato, ir para a área da saúde, como que foi isso? Você não contou para a gente, estou curioso. E depois, como é que foi essa jornada de crescimento? E quando você falou, pô, eu acho que, de fato, eu tenho que caminhar para o caminho da liderança mesmo aqui, de ajudar as pessoas a construírem o que a gente está sonhando grande aqui. Sim. Eu acho que essa minha decisão de ir para a área da saúde, como foi, desde pequenininha, assim, meu pai era médico, meu irmão é médico, mas eu sempre eu sempre fui encantada por diagnóstico, por entender, quando pequena, como que dentro de um laboratório, através de uma amostra de sangue, isso lá atrás, a gente consegue falar o que a pessoa tem, né? Dar um diagnóstico, o que está acontecendo dentro do corpo dela. Então, isso para mim era uma curiosidade muito grande voltada ao diagnóstico. Eu me lembro que, assim, à noite eu pegava os livros de biologia da escola e ficava lendo só a parte de biologia humana, né? Eu não me interessava pela parte de plantas, animais, mas a biologia humana eram os capítulos que eu gostava de ler. Enfim, e aí eu tinha também, na ida para a escola, então minha mãe se dividia com uma amiga dela, que a filha estudava comigo, então um dia minha mãe dava carona para a filha dela e levava a gente para a escola, e no outro dia eu ia com a mãe dela e a minha amiga para a escola. E a mãe dela trabalhava num grande laboratório em São Paulo. Então, assim, eu não me lembro exatamente, mas eu acho que também fez parte da minha infância, e eu já gostava disso. Ouvi-la falar de laboratório, eu acho que isso teve uma relação nessa minha preferência por laboratório, né? Dentro da área de saúde, a parte de diagnóstico. Então, com certeza, isso teve uma influência também grande. E aí, eu já sabia desde muito cedo que... Aí eu achei que a biomedicina era a área que mais fazia sentido para diagnóstico, né? A gente tem biólogo, farmacêutico, mas a parte de biomedicina, para mim, para análises clínicas, ela é uma faculdade, um curso totalmente voltado ao diagnóstico mesmo, né? Então, essa foi a minha escolha, fazer biomedicina. E aí, fiz a faculdade e aí entrei já como, né, ao término da faculdade, como estagiária num grande laboratório, que foi a FIP. Sim. E lá comecei. E agora, desde o início, eu sempre tive também comigo ir além do que eu fazia. Então, mesmo... E assim, sem pretensão nenhuma, né? Não imaginava que eu ia crescer ali dentro e tudo mais. Até então, minha visão era, eu vou ficar fazendo diagnóstico. Mas eu sempre tive esse olhar sistêmico de entender de todo o processo, não me atendo apenas àquela rotina, né? Porque o laboratório, o dia a dia é muito rotina. Você tem ali um escopo de trabalho, você vai fazer a mesma coisa, a não ser que você mude de área ou que você mude de rotina dentro da área ali, mas é muito o dia a dia aquilo. E eu sempre quis entender, então eu lia bula de equipamento para saber, porque já era tudo bastante automatizado, né? Em 2004, quando eu comecei, a automação estava crescendo muito. Então eu já peguei equipamento, né? Eu não peguei assim, fazer exame na mão e tal. Então eu queria entender o que tinha por trás daquilo. Como é que o equipamento liberava aquele resultado, ou como é que uma placa de ELISA, pela cor, eu entendia se era positivo ou negativo. Aí eu ia para bula, então eu sempre tive essa curiosidade. E sempre admirei as pessoas que sabiam mais do que eu. Então, eu entrei numa área específica que era de sorologia, que fazia diagnóstico de HIV, hepatite C, né? Uma área relevante que a gente fecha diagnóstico, porque tem outras áreas que a gente solta ali os resultados, mas o médico que vai interpretar de acordo com, né, aqueles resultados, a composição daquilo que a gente está liberando. Mas na área de infecciosas, a gente fecha um diagnóstico, né? Exato. Enfim, então... É uma relevância grande e ali eu me encantava com as pessoas que sabiam. Eu entrei naquela área, eu sabia fazer daquela rotina ali específica. Mas tinha gente ali que sabia falar de tudo que acontecia na área e aquilo me encantava. Então eu chegava junto dessas pessoas. Se essa pessoa consegue, eu também quero ser assim. Você quer aprender as outras coisas também. Então assim eu fui. E aí eu acho que essa minha análise crítica também apurada fez com que os meus gestores fossem me direcionando para a parte de qualidade analítica. Você precisa, né, fazer análise crítica, investigação de causa raiz, propor ações de melhoria, é uma parte bem detalhada de controle, padronização. Então, eles também enxergaram em mim essa aptidão, e aí eu acho que esse foi um passo importante também
na minha carreira daí pra frente, porque isso exercitou muito mais a minha análise crítica das coisas. E embora ali voltada muito pra parte técnica, mas depois eu usei isso pro negócio. Sim. Então, ali eu fui crescendo, aí fui, né, a supervisora, minha antiga líder, aprendi muito com ela, eu também dei muita sorte nesse sentido de ter pessoas que me ensinavam a pescar, não traziam peixe. Então, assim, ó, Sim. o caminho é esse, vai lá, faz e me apresenta. Então, nesse início, isso foi muito importante para mim. E aí, a gente foi construindo uma relação de confiança, essa pessoa tava para sair já, né, já pensando numa aposentadoria e tal, numa sucessão. E aí, já tava programando comigo essa sucessão. E, por fim, teve uma necessidade em uma outra área, já assumi a gestão numa outra área, e aí eu recebi esse convite, aí foi o primeiro meu cargo de gestão. Então, assim, dentro do que estava sendo programado para mim, eu fui para outra área e assumi. E assim foi, e aí fui crescendo. Que legal. Eu peguei alguns ganchos aqui que você trouxe, e aí queria pegar um pouco a perspectiva sua ao longo desse tempo dentro do trabalho de análises clínicas, de diagnóstico, tentando separar em duas caixinhas, a parte de negócio e a parte técnica, né? Então, tecnicamente, certamente ao longo desse período, e agora a gente vive várias transformações, né? Então, assim, antes era manual, depois teve as primeiras automações. Hoje em dia, eu acho que já, assim, os processos que a gente analisa praticamente tem pouca intervenção do ser humano em muitos dos processos, né? E aí agora, mais recentemente, se discute muito o uso de IA para alguns tipos de análise, principalmente anatomopatologia, né, e tal. Então, assim, queria que você colocasse um pouco a perspectiva disso sua ao longo do tempo. Como é que foi, como você viveu e viu essa transformação no âmbito técnico, né, das tecnologias, o que você está olhando para frente, e do ponto de vista de negócio, né? Então, antes tinha um modelo de laboratório, e hoje em dia, assim, os modelos estão mudando, tem cada vez mais assistência a domicílio, os negócios estão... Eu vi agora no apoio que eu estava dando uma pesquisada antes, o mini lab, é isso? Tem esse conceito dos mini labs, então eu queria que você falasse um pouquinho desses dois movimentos de tecnologia e negócio, que eles caminham juntos, né? Porque algumas tecnologias permitem alguns modelos de negócio diferentes. Ao longo desses anos, o que vocês estão vendo aí para o futuro? Bom, eu acho que nos últimos 15, 20 anos, a transformação foi muito exponencial na área de laboratório, né? Diferente de quando eu entrei, comecei em 2004, que essas mudanças ainda já tinha um certo grau de automação, sim, mas a internet ainda, né? A gente não tinha os smartphones, as tecnologias ainda não eram tão avançadas. Então, essas evoluções eram um pouco mais lentas. Mas de 2010, aí começou a ter uma aceleração muito grande, 2015, então para frente, foi algo muito importante mesmo, né? Com a internet, IA e tudo mais. Então, o avanço foi grande. E aí, a gente vê até pelo avanço das RDCs, da legislação, enfim, das acreditações também de laboratório. Então, que era o laboratório quando eu entrei, normas de segurança, vigilância, para o que é hoje, foi um salto exponencial mesmo. E a partir daí, tudo muito voltado à segurança do paciente. Então, isso foi algo muito importante, esse olhar para a segurança do paciente, que fez com que realmente esse movimento acontecesse. Beneficiando o usuário, né, de fato, fosse efetivo aí. E isso fez com que os laboratórios tivessem que trabalhar, né? Não era mais uma opção você ter qualidade. É imprescindível você ter qualidade para você se manter no mercado e, enfim, prestar um bom serviço. E aí o Apoio Lab, você citou, né, dos mini labs e tal, fez parte disso, com o avanço da tecnologia, o acesso, né, o paciente fazendo parte, os clientes fazendo parte de todo esse processo do laboratório, da saúde, da jornada de saúde como um todo. Então, as exigências muito maiores. O paciente mais empoderado? Muito assim, mais empoderado. Com mais informações, participando mesmo do processo, os médicos, né? Toda a cadeia, não só o paciente, mas todos os clientes envolvidos aí na jornada.
E aí a tecnologia também facilitando. Então, né, a gente hoje tem wearables, a gente está aqui, ó, monitorando frequência cardíaca, uma série de outros monitoramentos que antes não existiam, os aplicativos, o acesso à informação, enfim. E o Apoio Lab, ele veio com um conceito que deu muito certo, pioneiro, de levar o laboratório para próximo da assistência. Então, um laboratório móvel ou um laboratório container que você monta rapidamente em qualquer lugar com uma estrutura possível de um laboratório físico. Ar-condicionado, esgoto, atendendo todos os requisitos de legislação e sanitários necessários para a atividade fim. E isso começou há poucos anos aí atrás, né? Ficou muito forte em 2025, esses modelos, principalmente em São Paulo. Então, o Apoio Lab hoje tem uma mega unidade, um mega container, que na verdade são 4 containers formando um grande, com equipamentos automatizados, modulares, enfim, com toda uma estrutura de grandes laboratórios, acontecendo ali na assistência. Isso reduziu o TAT, né, de liberação do exame, porque não precisa do deslocamento. Time, isso, é o turnaround time, Tá. que é desde o momento da coleta até a liberação do laudo. Reduziu muito o tempo e prestando serviço para a rede pública, para o SUS, né? Não restrito ao SUS, mas tem uma parcela de atendimento para o SUS, né? E aí o SUS faz parte da minha trajetória também, né? Uma curiosidade desde o início, porque a FIP é uma empresa privada e o Apoio Lab também, mas a FIP filantrópica, então a maior parte do atendimento precisa ser para o setor público de saúde. Então eu trabalho com toda a cadeia de saúde, tanto o mercado privado quanto público, desde que eu comecei, né? E conheço bem as particularidades de cada um. Então, o SUS, que é um sistema incrível, né? Teoricamente, ele... Um modelo maravilhoso, que acho que não tem lugar nenhum. Claro que ainda com muitas questões para a gente ajustar, né? Num país do tamanho do nosso, é difícil, é um desafio muito grande a gente fazer ele traduzir aí da teoria para a prática, né? Mas muita coisa boa acontecendo. Veja a questão da vacinação no Covid, como foi rápido, né? Então, tem muitos bons exemplos aí. É um sistema incrível. E aí você dá esse atendimento pro usuário do SUS, que antes ele ia lá numa consulta na UBS, aí ele tinha que esperar dias e dias e dias, às vezes um mês, para fazer o retorno com os resultados na mão. Não, ele, né, nesses locais onde isso vem sendo adotado no município de São Paulo, por exemplo, ele chega ali na UBS e ele já sai logo depois, em horas, ele tem o resultado dele disponível. Olha só, né, como que a gente está mudando o acesso e tudo mais. Então, isso tudo faz parte dessa evolução que teve no mercado. Isso, te interrompendo super rápido, isso foi possível porque os equipamentos, pensando, eu cabeça de engenheiro, né? Claro. Os equipamentos, eles sofreram uma miniaturização, eles Também diminuíram de tamanho a ponto de você conseguir acomodar dentro de, sei lá, 2, 3 containers, 4, que você falou que já dá pra fazer uma unidade super completa. Isso também ajudou a tornar esse modelo possível? Ou tem mais coisas? Esse é um dos fatores que ajudou a tornar esse modelo possível, mas é um fato mesmo. Isso foi acontecendo ao longo do tempo. Então, aqueles grandes equipamentos pesados. Eu lembro de visitar esses equipamentos enormes, assim. E que faziam, né, embora grandes, não faziam muitos exames. Hoje, eles são menores e fazem muito mais exames do que os equipamentos antigos, maiores e tudo mais. Então, isso é algo que acontece e continua acontecendo. Isso é uma tendência, Débora, porque assim, eu vi muito a indústria como um todo fazendo modelos de grandes escalas, né? Então, tipo, eu tiro centrais de processamento pequenas, eu centralizo tudo num hub ali bem grande, com escala para reduzir preço. Sim. Mas, lógico, eu aumento o TAT, tem outras questões logísticas que se complicam no caminho e tudo mais. E durante um tempo, a indústria caminhou para isso, né? Sim.
isso vai coexistir com esse modelo ou tem de fato uma tendência para, não, a gente vai descentralizar, vamos quebrar esses grandes hubs aí, vamos de volta trazer o laboratório para mais perto da assistência mesmo, assim? Eu acho que por enquanto ele não vai, assim, eles vão conviver, né, esses modelos. Acho que tem algumas situações de fato que centralizar é mais vantajoso e a depender dos prazos acordados você consegue fazer isso. Mas tem situações que o que é mais importante é o tempo mais curto, então o mercado está caminhando para isso, e aí um vai puxando o outro, né, essa descentralização. Então, primeiro houve essa centralização mesmo, por tudo isso que você falou, porque de fato, quando você concentra uma grande demanda num local, você consegue melhores preços para negociar, só que daí você tem outros pontos mesmo, tempo de deslocamento de logística, isso aí. E tal. Mas à medida que começou esse movimento dos grandes players também, não, mas aqui nessa região, porque o Brasil, né, de novo, do tamanho que ele é, aqui nessa região eu preciso, né, o tempo de logística tá muito grande. Sim. Tem um valor, fica cara a logística, exatamente, exame, né? Não tá compensando, por mais que o exame aqui é mais barato, mas tem todo o resto da cadeia que traz um custo elevado para ele, então não tá compensando, eu vou fazer aqui. E às vezes o cliente paga, às vezes não, muitas vezes ele paga mais por isso, por saber que ele vai ter o resultado dele mais rápido, né? Uhum. E na verdade ele paga mais, mas é um investimento que ele faz e que no final das contas ele tem depois uma redução de custo, né? Porque ele consegue atender mais pessoas melhor. Sim. Por essa redução de tempo que a gente presta o serviço. Então, é conta, né? É contexto por contexto, mas fazer conta. Não acho que a descentralização ela vai continuar existindo em alguns contextos ambulatoriais, principalmente, mas não para todo mundo, para todos os clientes. Então, é situação a situação que precisa ser avaliada. E isso vai fazer sentido, por exemplo, que tem hospitais que normalmente tem um número, a partir de, não sei, você talvez saiba esse recorte, a partir de uma quantidade de leitos já tem um laboratório interno e tal. Tem uns que são menores que daí não. Só que se tem porta aberta, tem que ter alguma mínima operação, porque tem que ter um TAT curto, né? Porque às vezes está alguém no pronto atendimento, você precisa fazer diagnóstico ali. Vai ter um recorte ali também de unidades hospitalares que vai precisar, ou pode trocar o modelo que tem hoje por um modelo desse de container também mais rápido, os mini labs? Tem. Embora, assim, os hospitais, minimamente, eles precisam de alguns testes ali rápidos. Tipo uma gasometria, que você tem 30 minutos de estabilidade da amostra. Então, né, por mais que você tenha um deslocamento ali rápido, às vezes trabalhando com motoboy para alguma unidade próxima, você não consegue cumprir. E tem aí o contexto de cada hospital, uma UTI, né? Normalmente são resultados de 2 a 4 horas. Então, já percebo esses modelos. Então, uma gasometria, que são equipamentos de point of care, né? E o point of care vem crescendo muito também, cada vez mais aí exames sendo introduzidos no modelo de point of care, com equipamentos pequenos, equipamentos, né, de bancada, e que você consegue levar para dentro de uma UTI ou dentro de uma área de internação ou pronto-socorro. Isso é algo que já existe e vai continuar crescendo cada vez mais. Minimamente, então, os hospitais têm isso. Agora, para esses exames de 2 a 4 horas, não necessariamente ele precisa ter uma área de laboratório ali dentro. E aí o container é muito útil nisso, né? Porque você tem um container próximo ali, você consegue fazer essa logística, né? Às vezes o container tá ali na área, né? No estacionamento. Sim. Na área muito próxima, mas você ter um ponto próximo, você consegue fazer uma logística de motoboy, uma logística rápida nos grandes centros, né? Por conta de trânsito também, que você até consegue atender em 2 a 4 horas. Então, tem muito esses dois modelos, né? A gente tem aí laboratórios dentro de hospitais, então o hospital cede ali ou é laboratório próprio, mas a gente presta serviço para muitos hospitais colocando o nosso laboratório dentro, o nosso NTH, que a gente chama, né, Núcleo Técnico Hospitalar, que é um laboratório pequeno, entre aspas, assim, comparado com um laboratório central, que tem um menu menor, que é um menu de urgência e emergência. E muita coisa de point of care, e o laboratório responsável por fazer toda essa parte de gestão dos testes, né, desses point of cares, dos TLRs, testes laboratoriais remotos. Então, o laboratório responsável por tudo isso aí, com todos esses modelos de prestação de serviço. Que legal. Eu queria, por curiosidade também, daí, eu até fugi bem da pauta até. Mas que tá Sinal legal. Que tá bom. A gente discutiu aqui em vários episódios
o desafio que o sistema de saúde enfrenta de conseguir equacionar os custos, né? Principalmente os hospitais, a gente tem visto eles passando por vários dilemas, não só os filantrópicos. A gente está vendo aí várias empresas de saúde derretendo na bolsa de valores, né? Sim. É o que é uma pena, porque a gente quer ver um sistema de saúde pungente e tudo mais, a gente quer ver que as empresas estão, de fato, conseguindo performar, gerar resultado. Óbvio que não é só o resultado financeiro, e ele é consequência de uma boa, na minha visão, de uma boa assistência. A gente discutiu muito aqui sobre o dilema de aumentar custo e entregar mais qualidade, mas também destruir a sustentabilidade financeira eu estou cada vez mais convencido que se você faz uma boa assistência com bons protocolos, de uma forma eficiente, qualidade traz resultado financeiro. Com certeza, não tenho dúvida. Então, assim, dá para fazer uma boa medicina, dá para fazer um bom cuidado com qualidade, entregando resultado. Então, assim, mas a gente vê ainda uma indústria sofrendo muito, né? E num cabo de guerra muito entre operador e prestador de serviço sobre, putz, se para um fazer margem, tem que tirar margem do outro, num resultado meio soma zero, o mercado de saúde suplementar que também não cresce muito, cresce 1%, 1,7%. Então, assim, também meio espremido. A gente vê a renda do brasileiro também não está crescendo, tipo, a qualidade do emprego também não está excelente, então também isso não coloca uma boa perspectiva para ter mais gente no sistema de saúde suplementar. Bom, em resumo, vários problemas aí. Como é que os laboratórios, ao longo desses anos, e principalmente colocando um olhar nos últimos aí, têm enfrentado essa pressão do sistema? Ele é tão sensível quanto os hospitais em relação à negociação de tabela de preços e financiamento, ou os laboratórios eles ficaram mais blindados desse desafio financeiro que o sistema está passando? Eu acho que ele não é tão blindado, mas existem formas diferentes do laboratório e ele vai criando formas de fazer diferente, né? Então, a gente vê ao longo dos anos laboratórios que trabalham apenas com operadoras, e aí se é um momento na saúde suplementar, né, como você citou, o laboratório, e ele trabalha só com operadora, ele é atingido e aí ele vai achando formas, então tabelas populares, a gente, né, tem aí laboratórios que fazem já hoje esse tipo de prestação de serviço, acho que justamente para lidar com, criar oportunidades novas para os usuários, obviamente, que enquadrem na situação, no contexto do país, sem deixar de fazer o atendimento. E acho que o laboratório, os que eu trabalhei, nunca se restringiram apenas a trabalhar com a saúde suplementar ou com o setor público. Acho que isso, nesses casos, o impacto é menor, porque se tiver tudo muito ruim, tá tudo muito ruim para o laboratório também, mas às vezes a gente tem fases, né? Saúde suplementar, a saúde pública, e uma coisa vai segurando a outra. Então, novos modelos de negócio, fazendo apoio para outros laboratórios. O laboratório foi se reinventando nesse sentido para... Então tá, se o contexto é esse, como que eu posso continuar prestando assistência ao diagnóstico de uma outra forma, né? Então, foi se fazendo presente de formas diferentes aí, de acordo com o contexto do nosso país ao longo de todo esse tempo, né? Então, Mas, assim, chegou a ter, assim, um desafio do tipo, putz, a gente precisa mudar radicalmente estrutura, equipe, tamanho de equipe, assim, decisões drásticas, assim, porque a gente vê cenários aí de tipo, cara, a gente vai fechar. Ou não, a gente vai ter que vender para alguém porque tá difícil de pagar as contas aqui, ou a gente vai ter que fazer uma redução expressiva de quadro. Então, sim. A gente tem cenários aqui, eu tenho na nossa base aqui, a gente tem clientes que, por exemplo, a engenharia clínica do cliente para um hospital, vamos supor, de uns 300 leitos, tem uma equipe de 15 pessoas, 20 pessoas. E aí fora os técnicos e tal, de pessoas mais, né, de pleno para sênior e coordenação. E tem outros hospitais que fazem a mesma coisa com 5. Sim. Fazem de forma temerária, né? Tem SLAs piores, tem dificuldades de, se o pessoal, a equipe tá super burnoutada, tá todo mundo, assim, no colapso mental e físico.
precisou fazer esse tipo de ajuste em algum momento, de apertar o cinto assim duramente? Em alguns momentos sim, mas com um bom planejamento, né, que a empresa precisa ter, isso é menos sofrido, porque você consegue, de fato, planejar. Então, você está acompanhando as tendências do mercado, você está olhando para frente, você não está olhando só para o momento atual, Uhum. e você já está preparando suas estruturas para isso, para esses movimentos, né? Mas na hora que a gente fala em cortar a equipe, como esse exemplo que você deu, a gente tem que fazer uma conta, assim, né? Tem que olhar de forma muito sistêmica para o todo. Uhum. Porque você prestar um mau serviço, você impacta em confiança, né? Você, aí, nos seus resultados, falando em laboratório. E a confiança é o ativo mais caro para a medicina diagnóstica, né? Porque quando a gente fala que 70%, isso é um fato, 70% das decisões médicas, qual que é o papel do laboratório? 70% das decisões médicas são tomadas baseadas num resultado de laboratório. Olha a relevância do laboratório na cadeia de saúde, no desfecho clínico. Então, esse tipo de ação, sem essa visão, de fato, de médio e longo prazo, dessas ações, de cortar por cortar, às vezes eu corto, economizando aqui no mês seguinte, e eu prejudico a empresa, o negócio. Porque eu vou perder cliente, porque eu vou perder confiança. Então, isso tem que ser feito com muito cuidado, essas análises, e acho que um bom planejamento estratégico para isso, nas vivências que eu tive das empresas, né, na empresa que eu estou e na empresa que eu passei, sempre foi feito com muito cuidado, e nesses momentos de crise no cenário nacional, mudanças tivemos que fazer, mas elas foram muito controladas, não tão radicais. Então, existia um momento que... Para preservar a qualidade, confiança e a reputação. Existia um momento que mudou o cenário, abrimos mão de um cliente que era um cliente bem representativo, prestávamos toda a parte de serviço de laboratório para eles, era da parte dos clientes privados da empresa, era a maior conta. E aí, entendendo esse movimento que poderia acontecer, né, na época ficou aí 1 ano e meio em negociação, tá bom, se isso acontecer, a gente não dá para manter a empresa só com o mercado, com os clientes públicos, porque o público tem outras questões, né, risco às vezes de inadimplência, o pagamento, né, 90 dias e tal. Então, não dá para a gente deixar tudo, né, com essa cartela de clientes. Como é que a gente faz para equalizar isso? Então, vamos fazer apoio. Precisava desconcentrar vamos risco, entrar né? no mercado de apoio. E aí a gente já começou a preparar a empresa com palco, com o que precisava para apoio, mesmo antes da decisão da saída, né, dessa grande conta. Então é a gente se antecipar a isso, que aí as coisas vão, né, elas acontecem de forma mais suave, sem prejudicar o negócio, e a gente olhando para médio e longo prazo e não para o momento apenas. Você falou, a confiança, a qualidade na saúde como um todo, né? Mas para diagnóstico é inegociável, né? Inegociável. E aí, assim, entrando, assim, a gente, assim, esse ano na temporada do podcast, a gente quer, de fato, entrar ali no dia a dia, pegar muito da operação, meio que a gente falou assim, descer para a operação, assim, né? A gente percebeu de várias conversas aqui que as boas operações com quem a gente conversou, empresas que de fato fizeram turnarounds importantes, reduziram sinistralidade, fizeram boa gestão de risco de carteira, de populações e tal, a gente viu que tem uma característica comum entre essas empresas. E a gente trouxe essas lideranças para conversar aqui, que era o líder, ele estava ali na sala dele, olhando os indicadores, tocando estratégia no longo prazo, mas assim, invariavelmente, se ele fazia 2 ou 3 perguntas ali e não conseguia entender o que estava acontecendo, desciam para a operação. Iam ver ali, isso aí. barriga no balcão, para ver o que estava acontecendo. Ou se eu descia lá, ia no pronto atendimento ver como estava a fila, como é que estava a triagem, como é que estava a internação, entendeu? Então, assim, olhar de fato o que está acontecendo no dia a dia da assistência para poder ver e ver como é que está refletindo no negócio depois, porque o impacto no DRE é a consequência no final do que está acontecendo ali na ponta. É isso aí. Então,
nesse ponto, assim, você falou muito da parte de reputação. O que é que dentro da operação você, nessa jornada bastante técnica que você teve em laboratório, o que pode, na operação, no dia a dia ali, impactar a qualidade daquilo que você está fazendo, tecnicamente? Quais são as variáveis principais que, tipo, todo dia você tinha que acordar pensando naquilo e garantindo que aquilo aí ia funcionar? Tá. Quando a gente fala em análises clínicas, né, em medicina diagnóstica, existem algumas etapas dentro da jornada e todas elas têm o seu grau de impacto no resultado final. A gente divide em 3 grandes fases, né? Então, a fase pré-analítica, a fase analítica e a fase pós-analítica do diagnóstico. O que é a fase pré-analítica? E aí, a fase pré-analítica, existem estudos muito bem estruturados que indicam que de 60% a 70% dos erros em resultados de laboratório, eles vêm da fase pré-analítica. O que é a fase pré-analítica? É a fase de cadastro, de coleta, de preparo da amostra para a execução do exame, de transporte, de logística. Essa é a fase pré-analítica, de triagem, né, para as áreas onde o exame vai ser executado. Então, tecnicamente, é uma área muito complexa, é uma fase muito complexa. Você tem que tomar cuidado, então, assim, desde a hora que o paciente chega, na identificação dele, nos exames que vão ser cadastrados, aí na hora da coleta também uma dupla identificação, porque você está tendo que identificar o tubo, né, que o tubo que você está coletando é o seu tubo, é o tubo do Lucas, os tubos, né, os materiais que estão sendo coletados. Existe uma ordem de coleta, se você vai fazer mais de um exame, existe uma ordem de coleta dos tubos específicos, porque se você não fizer nessa ordem, você pode interferir aí no resultado de alguns exames. Você não sabia, né? Sim, então... Na mesma coleta de sangue mesmo. Na mesma coleta. Então, assim, eu vou coletar um tubo seco, porque X exames eu faço nesse tubo, aí tem um tubo de EDTA, porque eu faço outros exames ali. Então, eu tenho 3 tipos de tubos diferentes para exames diferentes. Eu tenho uma ordem certa para fazer isso, porque esses tubos, eles têm aditivos diferentes para preservação do material. Tem aquele que fica no fundinho, que depois... Porque cada exame tem a sua estabilidade, né, tem as suas características, tem o seu meio. Então, esses aditivos, se eu tenho um menu de exames ali, eu tenho que seguir a ordem para que esses aditivos, né, que eu vou colocando um tubo ali, trocando, colocando o outro na hora da coleta, numa mesma coleta de punção única, não interfira no resultado. Então, são muitos detalhes técnicos que a gente precisa garantir para que lá no final, na hora da dosagem, da liberação, a gente tenha aí um resultado de qualidade, né, para que ele reflita o seu momento atual ali do seu organismo, da sua fisiologia. Fora isso, daí centrifugação, tempo de centrifugação de amostra, aí tem o acondicionamento das amostras, cada tipo de material tem um acondicionamento, temperatura ambiente, refrigerado, congelado, tem um tempo de execução do exame, então aí entra a parte de logística, acondicionamento, até chegada no laboratório onde vai processar. A hora que chega tem uma inspeção visual também, né, para distribuição para as áreas. Aí essa é a fase pré-analítica. Aí tem a fase analítica, né, que todo mundo normalmente pensa assim, é só equipamento e kit. Mas não é, tem todo... Para o equipamento, para o kit, onde vai ser executado o exame funcionar, você tem barreiras de segurança, ferramentas que você usa no dia a dia para testar aquilo, para ver se ele para entender se aquele equipamento está funcionando perfeitamente dentro dos padrões que ele precisa funcionar para você ter um exame de confiança. Você pensa que você tem um equipamento grande ali com kit e você precisa periodicamente, diariamente, checar se ele continua nas mesmas condições de temperatura que interfere. Às vezes, né, um kit que ficou muito tempo ali, ele começa performando bem, mas de repente ele perde por algum motivo ali do sistema analítico a performance dele. Então aí tem controle de qualidade interno, tem controle de qualidade externo. Então uma série de processos, a parte toda de manutenção, engenharia clínica, uma série de processos analíticos que também tem que ser, tem que ser executados para que a gente possa garantir aí a qualidade do resultado. E depois tem a fase pós-analítica, que é a fase de liberação propriamente do exame, onde você precisa olhar para aquele resultado, entender se ele está compatível com os exames correlacionados, um delta check com o resultado anterior, quando aplicável,
uma série de questões, resultado crítico, ele precisa ser comunicado imediatamente. Então, essa parte de comunicação também ela é muito importante. Quando que eu repito um resultado, quando que eu, né, antes de liberar, quando que eu repito um exame ou não. Enfim, então, são vários fatores dentro dessas 3 fases que impactam diretamente daí na qualidade final do resultado que a gente entrega. Então, estabelecer processo, padronização, ferramenta, uma governança em cima disso é fundamental. Não tem como, senão não dá conta. É um processo muito complexo. Sem dúvida. Fantástico, mas complexo. E essas 3 fases, desde quando você começou lá como estagiária / trainee ali, já existia essa segmentação de pré-analítico, analítico e pós-analítico, só que isso daí foi se sofisticando e ganhando corpo ao longo do tempo, né? Ferramentas novas e tal. Ferramentas novas, automação. Então, por exemplo, na fase analítica e pós-analítica, já são fases muito automatizadas. A fase pré-analítica já vem com uma certa automação, mas ainda é uma fase que é muito humano dependente. Então... Tem que ter um processo pra caramba, treinamento pra caramba, acompanhamento, recheques. E aí a RDC nova, a 978, ela traz muito isso, né? Então ela estratificou mesmo, de uma vez por todas, a Anvisa estratificou isso. Então ela fala agora de fase pré-analítica e pós, embora antes, né? Isso era... Estava implícito, mas agora está explícito mesmo, e aí está tratando bastante cada uma das fases, quais cuidados, né? O que a gente precisa garantir em cada uma dessas fases. Muito legal. E aí você comentou, né? 70% da decisão médica no final, hoje ela é embasada por um exame laboratorial, né? E até onde vai o compartilhamento de responsabilidade entre o laboratório e o médico, a médica que está ali na ponta também fazendo o seu trabalho, né? Até onde vai e até onde você tem que se preocupar que, poxa, aqui terminou minha responsabilidade, daqui para frente o laboratório está isento, vamos dizer assim. Até onde vai isso? A nossa responsabilidade no laboratório, ela termina quando eu garanto o resultado correto, né? Que a gente cumpriu aí todos os requisitos, os processos de qualidade técnicos sanitários para liberar, tanto para execução, durante a execução, quanto a liberação de um resultado, e eu estou entregando para o meu cliente final um resultado de qualidade que vai, de fato, pautar a decisão clínica dele. A decisão clínica não é do laboratório, mas eu preciso garantir resultados confiáveis, exatos, precisos, para que o médico possa ter a melhor conduta clínica. A decisão é dele, mas eu preciso garantir o resultado exato de qualidade, para que ele possa tomar a decisão. Sim, e aí, assim, eu vejo muito, assim, como usuário do sistema de saúde, quando você vai se consultar no médico, alguns médicos têm a preferência, vai para, indica, né, ou você vai para tal laboratório, vai para outro, faz desse jeito, faz daquilo. E eu acho que é muito uma questão reputacional que se criou ao longo do tempo também, né? E aí tem a ver com processo, tem a ver com qualidade técnica e tal. O quanto é que você acha que esse aspecto tô pensando aqui tecnicamente como é que o laboratório no futuro vai se comportar, né? Porque hoje eu imagino que tem uma figura do responsável técnico pelo laboratório. Não existe essa... Existe. E aí, por exemplo, você era responsável técnica lá e... Sim, eu era responsável técnica na FIP, e aí o responsável técnico, inclusive também agora na nova RDC, esses papéis de responsabilidade, de supervisão e responsável técnico, eles estão bem explícitos ali. Eles são bem determinados, o que facilita muito o entendimento dos serviços de saúde. O responsável técnico é isso, ele precisa garantir todas as questões técnicas e de vigilância, né, sanitárias ali para o processo do laboratório clínico, que é tudo que está aquilo na RDC. Então, esse é o papel do responsável técnico. Sim, né? sim. E o supervisor com seu papel de atuar ali na operação, acompanhar a operação, fazer com que a operação, né, muito próxima ali também do responsável técnico, que ela ocorra da melhor forma, de forma ininterrupta, com qualidade, e agora sustentação disso. Na RDC tem uma mudança em relação a isso, não tem? Da responsabilização de... Antes, eu acho que você
precisa ter uma pessoa específica do laboratório. Acho que antes poderia ter um responsável técnico por mais de uma instituição, se eu não me engano, ou terceirizar. Agora não, você tem que ter uma pessoa da equipe que é responsável técnico. Aí, eles explicitaram bem essa questão de supervisão e responsável técnico. Isso está claro, né? Antes que era uma boa prática, agora não tem opção, né? Precisa existir mesmo por unidade, por processo ali, a gente tem que ter um responsável técnico. Caramba. E aí, curiosidade, judicialização é uma questão para o mercado laboratorial? Ou seja, existe um nível de judicialização importante hoje ou judicialização não é algo que os laboratórios se preocupam tanto porque a gente já atingiu, sei lá, nível país ou nível Brasil, sei lá, regional, já uma qualidade em que isso não é uma questão? Eu acho que sempre, assim, os grandes laboratórios já têm, né? A maioria já tem uma qualidade importante, mas a gente vê aí, eventualmente, situações acontecendo relacionadas, né? No passado a gente teve uma situação importante aí. De contaminação, não foi? E aí sim, porque o que a gente já conversou, qual é o papel do laboratório? É garantir o resultado correto, rastreável, né? Para que ele tenha sido feito respeitando tudo que precisa na execução e na liberação para uma melhor tomada de decisão. Se isso não é feito, isso tem um impacto clínico grande, né? Um evento adverso, e isso sim, a gente pode ter uma judicialização. Então, tem sim uma responsabilidade grande do laboratório nesse sentido e impacto clínico. Por isso que a gente fala muito dentro do laboratório, né? A gente trabalha muito o guarda-chuva da governança clínica, segurança do paciente, qualidade. E aí, ainda essa semana, no começo dessa semana, no Apoio Lab, a gente estava fazendo uma reunião para falar da área do escritório de qualidade institucional, com os coordenadores, com as lideranças, os gerentes, os gestores, e a gente levou muito essa fala, né, de que a área de qualidade, embora exista uma área formal, a qualidade, ela não se restringe à área de qualidade. A área de qualidade, ela faz a governança de tudo isso, mas a qualidade está em cada um, né, no papel e na responsabilidade de cada um ali, em todas as nossas unidades. Perfeito. Então, é sobre isso. Você tocou num ponto, o último episódio que a gente soltou, a gente gravou com o Dr. Rubens Covello, que Sim. É um cara que inaugurou a discussão e o debate sobre qualidade, né, de saúde no Brasil. Um papel importante dele aí nas acreditações, né? Enfim. Exatamente. Com ONA no começo e agora, né, tipo, trazendo Kementum e trabalhando Kementum forte no Brasil. E ele falou o seguinte, ele falou exatamente isso que você falou, né? A qualidade não é uma área. Exatamente. Né? Assim, você discutir qualidade é muito anterior, assim, isso passa pela gestão, entender que o processo de qualidade ele é fundamental para o processo de saúde, para o cuidado, para a gente ter pertinência, para a gente gerar valor de fato na ponta, a gente conseguir reduzir, sei lá, tempo de internação, de fato, a gente melhorar o desfecho clínico. Sim. Então, o pessoal acha que não, é simplesmente colocar uma área de qualidade lá e aí ela vai ser responsável pela qualidade. Tá resolvido. Você não precisa treinar, você não precisa descer para a operação e mostrar por que a qualidade daquele processo é fundamental para o resultado final. Então, de novo, como você falou, eu acho que o nome escritório de qualidade ajuda a dizer que, cara, o escritório de qualidade é responsável pela governança da qualidade, para garantir que os processos estão chegando na ponta, que as pessoas estão treinadas, que a gente tem a equipe adequada, porque não é um escritório de poucas pessoas ali que vai garantir que uma operação gigantesca vai entregar qualidade. Ela acontece na prática, no dia a dia ali, isso aí. Todo mundo fazendo. E aí, nesse ponto, assim, eu queria pegar um pouco, porque você, dentro da FIP, também participou muito desse processo ativo, teve uma parte que você estava numa cadeira de qualidade, né? Como foi discutir isso e implementar? Quais são os desafios práticos de você fazer com que a organização entenda que qualidade é algo que tem que ser olhada no dia a dia? Porque não é tão trivial, né? É um processo, mas a partir do momento que você introduz, né? Então, vamos fazer uma acreditação. A primeira acreditação lá, e assim como a Apoio Lab, foi ONA.
que é um selo incrível mesmo, assim, principalmente com um foco muito grande assistencial, em governança, indicadores. No começo é difícil mesmo, as pessoas não têm ainda essa noção do que é qualidade, às vezes acham que qualidade é custo, não entendem o que ela traz de benefícios e que, na verdade, ela faz com que você elimine desperdício, retrabalho, né? Enfim, que você possa crescer e continuar competitivo no mercado. Mas a partir do momento que você começa, então isso começa a evoluir de uma forma natural, né? Porque tem ali, falando em ONA, por exemplo, então tem o nível 1, o nível 2, o nível 3, é um caminho preparatório. Então, a partir do momento que você introduz esse tipo de situação para dentro da instituição, é natural para que haja essa evolução e esse entendimento, né? É óbvio que daí você realmente precisa de uma área, de um escritório de qualidade, para falar sobre isso o tempo inteiro com os colaboradores, para mudar essa cultura, né? Isso facilita, é uma questão de cultura, esse entendimento do que é a qualidade, essa evolução. Mas, a partir do momento que a gente introduziu, então, primeira acreditação na instituição, as coisas foram caminhando de uma forma mais fácil, esse entendimento na alta direção, na época eu ainda não era da alta direção, né? Eu participava muito ativamente ali ainda da operação, como supervisão, como coordenação, foi muito natural. E aí, quando eu já estava na direção, eu introduzi o PALC, por exemplo, né? Então, foi uma nova acreditação que aí é muito voltada para laboratórios de análises clínicas. E aí já foi uma coisa mais natural das pessoas entenderem, enxergarem os benefícios disso. Então, é algo que, bem explicado e bem trabalhado, não tem como voltar atrás, sabe? As pessoas entendem o porquê daquilo e a relevância daquilo. Mas é um trabalho que não para, né? Não para. Não começa, eu fiz uma jornada de qualidade, acabou. Não, é permanente. Não para, né? É permanente. E os manuais vão evoluindo, então, né, em todas essas acreditadoras aí, eles vão evoluindo de acordo com a evolução do mercado, assim como a RDC, enfim. É uma evolução, não para. Sempre tem coisas novas surgindo, novas barreiras entrando, uma visão nova, né? Então, antes, essa parte de governança clínica, ela não era uma exigência, hoje ela já é uma exigência, né? E que bom. Porque isso é um salto muito grande que teve, como eu falei, aí de segurança do paciente, com esse foco no paciente mesmo, no impacto clínico. Então, vai evoluindo e a gente vai evoluindo, os nossos serviços vão evoluindo junto. Eu queria te fazer uma pergunta agora de uma questão meio prática, bem técnica aqui, né? Você colocou... Eu consegui notar que tem duas fases que tem muito risco concentrado técnico, assim. O resto eu acho que é mais processo, comunicação, mas a fase pré-analítica e analítica tem muitas questões técnicas ali do cuidado com a amostra, da armazenagem, do transporte, enfim, do cadastro, preparo, etc., que você comentou. E assim, tem muitas variáveis que podem dar merda. Com todo, perdão, mas assim, tem muito... Literalmente. Pode dar muito problema em muitos aspectos do processo aí, né? E assim, naturalmente, o gestor tem que lidar com esse risco da operação diariamente, né? Principalmente num volume muito grande de exames, começa a ficar super complicado gerenciar esse risco todo. Então, a minha pergunta para você é, como é que você trabalhava para minimizar esse risco? Pegando um aspecto específico que a gente trata bastante. Poxa, a gente sabe que variável, por exemplo, de temperatura é importante, como você citou aqui, para alguns tipos de produtos, para reagente, ou até para cuidado com as amostras. Como é que você mitiga esses riscos, e aí não só esse, mas outros, e aí propõe para o negócio, olha, esse é um risco hoje que está muito alto, eu preciso encapsular ele num fornecedor, para que ele cuide dessa etapa para mim e eu não tenha que gerenciar mais esse risco dentro da minha matriz de risco operacional aqui, porque fica complexo demais eu tratar e não é a minha especialidade. Por exemplo, cuidar de, sei lá, da temperatura no transporte ou garantir que meus equipamentos estão entregando a temperatura adequada para não interferir no meu processo analítico. Como é que você, como gestor, ao longo do tempo, foi tomando decisões para tirar um pouco de risco da operação e desconcentrar ele de você também, levar isso para parceiros e terceiros, e como é que
você selecionou essa galera para parcerizarem com você? Acho que tem algo muito importante que a gente precisa introduzir o quanto antes nos nossos serviços, que é a gestão de risco, como você já falou várias vezes, né? E a gestão de risco é de acordo com o contexto de cada instituição. Tem instituição que tem um risco maior numa situação, né, menor em outra, e isso não é igual para todo mundo. É muito particular. Então, primeiro você tem que ter essa matriz de risco da sua instituição, para daí você poder priorizar. Então, onde eu tenho maior risco é onde eu preciso priorizar, fazer de uma forma diferente, ou implementar outros tipos de barreira, para que eu não tenha novos incidentes, ou essa frequência, esse risco aumentado que eu estou tendo hoje. E aí, supondo, né, que na minha instituição eu tenho um risco aumentado nessa parte de logística, de controle de temperatura, porque sempre é uma área muito sensível, trazer, como você falou, de repente, criar áreas de apoio dentro da instituição. Então, por exemplo, controle das máquinas, né? O gerenciamento, a gestão de máquinas do laboratório. É recomendado que você tenha uma engenharia clínica para fazer isso, porque se o gestor tiver que cuidar da operação e ainda tiver que cuidar ativamente disso, não que ele não tenha o papel dele de entender ali como é que aquilo está evoluindo, os indicadores, como que está o desempenho. Isso ele sempre vai ter, a gente sempre vai ter, eu sempre vou ter, mesmo com terceiros. Os terceiros me representam, né? Os fornecedores, eles são parte da minha operação, mas a responsabilidade não deixa de ser minha. Então, a boa escolha. Daí você levar para uma diretoria a necessidade disso, mostrando os riscos do negócio, porque quanto mais manual, dá para fazer de forma manual, bem estruturada? Dá. Mas você tem mais risco de falhas, óbvio. Então, se você tem processos, fornecedores que trazem automação, e aí que essa automação te faz olhar só para o resultado, né, para o desempenho, e você não tem que ficar ali, né, usando parte do seu tempo para imputar dados, daí para poder entender esses dados, eles já trazem isso de forma real, e os alertas necessários. Então, assim, eu sei que quando tiver, eu parametrizei, como é automatizado, eu parametrizei que o sistema tem que funcionar dentro dessa faixa. Fora disso, eu vou receber um alerta, uma ligação, um WhatsApp, né, os gestores... Isso é óbvio, é o melhor dos mundos, né? Então a gente sempre busca de acordo. Só que aí a gente tem que ir um pouquinho para o contexto de cada operação, priorizando os investimentos. Claro. E aí a matriz de risco, eu acho que é o que vai, aonde eu preciso. É a ferramenta para a gente entender como priorizar, né? Falando quando você tem recursos limitados, e normalmente tem ali, né? As demandas são infinitas e os recursos são limitados, tem que priorizar. Exatamente, mas é o que você falou, a área de pré-analítica é uma área muito sensível, então é importante que a gente tenha esses investimentos aí nessa parte da cadeia logística, controle de temperatura. Não só o pré-analítico, mas o analítico, na parte de reagentes, né? Sim. Soroteca, guarda dos materiais, porque todos precisam ter um acondicionamento adequado. Essa soroteca é uma coisa que eu sempre tive curiosidade, assim. Eu não sei exatamente quanto tempo, mas aparentemente os laboratórios precisam armazenar as amostras para uma contraprova por um bom tempo antes de poder descartar, não é? Sim. Sim, e aí obviamente cada área, cada exame tem o seu tempo por conta da estabilidade do material, né? Perfeito. Não adianta eu guardar também um material que já está fora da estabilidade, porque eu não vou poder utilizá-lo para fazer uma contraprova. Mas a soroteca é algo que é super importante, é o lastro mesmo, né, de histórico aí do laboratório. Então, entra na parte de confiança. Se a gente precisa resgatar o material para uma contraprova, tem um resultado que está sendo questionado, ou mesmo para uma inclusão de outros exames, eu preciso garantir aí que essa amostra ela fique armazenada por um tempo e que, para caso eu precise utilizá-la, ela esteja em condições adequadas para que eu possa fazer essa contraprova ou para que eu possa incluir mais exames. Então, cada área tem o seu tempo ali de soroteca. Essa questão de inclusão, então, sei lá, eu fiz uma quantidade de exames, eventualmente aquela amostra daria para fazer mais alguns outros, eu solicito e até um determinado período de tempo dá para pegar, não ter que coletar de novo. Sim, é uma necessidade, às vezes, né, às vezes até por uma falha no cadastro ou falha no pedido médico, o médico resolve incluir mais um exame, mas às vezes tem falhas no processo, então o cadastro ficou um exame de fora, precisa incluir esse exame. Ou mesmo, eu tô com uma dúvida nesse resultado, vamos pegar de novo esse material, vamos dosar, isso eventualmente acontece. Então, a gente precisa garantir isso. Muito legal.
Muito legal. Eu vou ir para finaleira, que eu acho que ela é meio geral, menos específica de entrar especificamente na operação, mas é um pouquinho da sua vivência como gestora, como líder, como diretora, tocando as operações de alta complexidade que você tem tocado e se relacionando com todos os entes da cadeia, né? Assim, vamos começar por o que está te desanimando, que você está vendo no setor. Essa é uma pergunta que a gente faz para todo mundo, que é um pouco para colocar luz para o futuro, mas também a gente ser realista, sabe? Isso aqui a gente está mandando mal ainda, gente. Mas tem isso daqui que está me animando, porque nunca é só a gente está só desanimado, nem está só animado, né? Isso é do dia a dia. Então, conta um pouco dentro da tua vivência, pensando no setor laboratorial, o que te desanima ainda no dia a dia e o que está te animando para o futuro? Acho que o que me desanima, assim, eu sou muito otimista, tá? Sou muito animada, porque eu parto do princípio que a responsabilidade da mudança está nas nossas mãos, né? Não dá para a gente esperar, né, o universo, o sistema, acho que cada um tem a sua responsabilidade, se todo mundo fizer, exercer, a gente muda rapidamente, né? Acho que não há nada que a gente não consiga resolver, desde que a gente mergulhe no problema, se una e trabalhe com isso. Então, concordo. Acho que, não sei se é desanimar, mas uma coisa que me preocupa, e não é direta da área da saúde, mas reflete não só na área da saúde, mas também na área da saúde, e por ela ser uma área muito relevante, o impacto é grande, é o baixo nível qualitativo de educação do nosso país. Porque quando a gente fala, né, da força de trabalho, a gente precisa de pessoas, profissionais capacitados. E aí, muito com esse entendimento atualizado de tudo isso que a gente conversou aqui, Lucas, né? De qualidade, o que de fato é a qualidade, a amplitude da qualidade, segurança do paciente, impacto clínico, enfim, contexto do nosso país. Então, Você acha que tem piorado? eu acho que tem piorado. Mas já faz tempo que tá ruim, né? Não é uma coisa que também, mas acho que Mas tem. se ele estivesse melhorando? Porque isso, nossa, eu tenho ouvido tão frequentemente aqui, que o pessoal fala, nossa... E o Eduardo Jorge estava aqui também, né, Malu, falando, ele falou assim, cara, tá muito difícil, a gente tem uma geração vindo com uma escolarização sofrida e vem aqui não tem aquela gana, vontade de trabalhar mesmo, duro, sabe? Parece que as coisas querem... Ele falou assim, eu pego um médico recente, boto lá, né, em 6 meses quer virar diretor. Assim, cara, olha a jornada que você levou para virar diretor e ter capacidade de discutir com a qualidade, tomar e ter um nível de responsabilidade que uma diretoria na posição que você né, assumiu exige, né? E assim, eu tenho ouvido muito o pessoal ainda desanimado que a qualidade dos profissionais, assim, ainda está muito ruim, assim, do que a gente precisa. E aí a gente tem que formar essas pessoas, né? Não tem jeito, porque como que a gente lida com esse problema? Se não vem minimamente estruturados, mas é o que a gente tem aí de força de trabalho, a gente acaba tendo que se preparar tem que educar e formar, dentro da empresa. educar dentro da empresa. E isso tem custo, isso leva um tempo, as coisas não andam, né, no tempo que a gente gostaria. E aí tem o desafio da retenção também, né? Tem o desafio da retenção. Porque daí você vai lá, trabalha, forma, e aí a turma vai lá e... Então, assim, tem que trabalhar a retenção também. Tem que ser um ambiente que as pessoas queiram se desenvolver, mas ficar. Sim, sim. E o brasileiro, ele é tão criativo para muitas coisas, né? Então, assim, se também focasse mais em educação, em coisas básicas, na formação desses profissionais, as coisas andariam melhor. A gente teríamos mais mentes aí preparadas para fazer análise crítica e para mudar, de fato, o nosso cenário de saúde, que precisa ser mudado ainda. Mas eu estou muito animada, em contrapartida, com tudo isso. Esse momento aqui, ele é fundamental, ele é educacional, né? Então, frentes como essa, aqui do podcast, e muitas outras, me animam demais, porque né? A gente está fazendo um movimento para isso também. Poderia ser mais fácil e simples, mas não é. Então, tecnologia, a gente poder conversar, esse ecossistema de saúde que a gente fala muito, né?
acabando essa coisa da concorrência. A concorrência, ela existe, mas fora das nossas empresas, a gente precisa conversar, a gente precisa trocar, a gente precisa se unir, as entidades aí cada vez mais fortalecidas no setor de saúde, falando sobre os desafios. Isso me anima demais. E são fóruns que eu gosto muito de participar, né? Porque isso faz parte da nossa estratégia, a gente entender como é que está o mercado, para onde está indo, para a gente atuar da melhor forma e contribuir da melhor forma, né? Porque no final das contas, eu sempre enxerguei o meu trabalho, a profissão, como quando eu saio de casa, eu estou saindo para contribuir com uma sociedade melhor, né? Exato. E isso é algo que me move, porque deve ser muito ruim você não ter essa perspectiva no seu trabalho. E por mais simples que seja, se eu estiver limpando um chão, qual é o impacto que eu estou trazendo com isso? Né? Então, seria bom que mais pessoas pensassem assim. Seria bom Esse que meu mais... trabalho que eu estou prestes a sair para executar hoje, ele vai ajudar a que a sociedade no final do dia seja melhor, a gente vai melhorar a eficiência, a gente vai melhorar algum nível de serviço. Nem todas as pessoas pensam assim, nem todas as atividades profissionais existentes aí, elas estão caminhando para isso, infelizmente. Mas eu acho que tem melhorado. Tem melhorado. Tem como eu a sou gente animado. fazer... eu também sou animado. Eu também, e acho que você falou de novas tecnologias, eu particularmente estou animado porque toda vez que a gente tem um movimento estrutural, tecnológico muito grande como o que a gente está vivendo agora, como outras revoluções que aconteceram na sociedade, eles criam oportunidades muito grandes de dar saltos de evolução social. Nem sempre esses saltos, eles caminham com uma melhor distribuição de renda e tal, mas invariavelmente eles melhoram alguns serviços importantes que vão impactar, sei lá, em aumento, né, na expectativa de vida, ou enfim. Eu acho que se a gente conseguir, como sociedade, organizar bem o uso dessas ferramentas novas que estão surgindo, principalmente com as tecnologias de IA, de robótica, óbvio, chips estão ficando mais caros, mas assim, querendo ou não, a gente vai em algum momento resolver custo com chip e vai conseguir chegar com mais tecnologia na ponta para melhorar acesso, por exemplo, que ainda é uma dificuldade que a gente tem. Eu acho que a gente vai melhorar, de uma forma geral, a qualidade de vida das pessoas à medida que a gente usar essas novas tecnologias para os caminhos bons, assim. E eu sou otimista em relação a isso. Vocês estão otimistas também em relação, tipo, no setor com o que está vindo por aí, ou estão mais assustados do que otimistas? Não, otimista, super otimista, queremos mais. Acho que é isso, a gente precisa, a gente hoje faz gestão com informação, com automação, facilitando a nossa vida para a gente focar mesmo, né, na melhoria do funcionamento do setor. Então, a gente precisa dessas tecnologias, elas são fundamentais para facilitar o nosso trabalho, o dia a dia, para acelerar a tomada de decisão, para direcionar uma melhor tomada de decisão. Então, sou super a favor. O Apoio Lab nasceu então, a área de anatomia já nasceu digital, né? Já nasceu com patologia digital. A gente não tem hoje médico dentro da área de anatomia. Os médicos, eles estão fora da área de anatomia, citologia. Então, Brasil aí afora, que também é uma especialidade, né, rara hoje em dia, o médico patologista, difícil, né? Então, a gente precisa aí, a gente lança mão dessas tecnologias para conseguir continuar atendendo da melhor forma, né? Então, eu sou muito a favor da tecnologia, mas antes da tecnologia, a gente entender qual é o problema que a gente quer resolver. Exato. Né? Tem muito desperdício também das pessoas não fazerem esse exercício, investem numa tecnologia, não parametrizam direito, porque nem entenderam qual é o problema que querem resolver. Tecnologia pela tecnologia, exato, e não sabe o que está querendo resolver. Né? Às vezes a resolução não precisa de uma grande tecnologia, uma melhoria de processo resolve, outras não. E nem que toda tecnologia tem que ser o uso de alguma coisa digital, exatamente. Porque tecnologia não é só um software, não é só uma IA e tal. Aí todos os tipos de inovação, né? Existe inovação em melhoria de processo. Exato. E não necessariamente a gente precisa da tecnologia master, blaster, é uma coisa mais simples ali e a gente consegue resolver e inovar, né? Muito bom. Inauguramos aí um tema super relevante e importante. Eu aprendi, de verdade, eu acho que foi um dos episódios que eu mais aprendi, porque tem vários termos que eu não conhecia, coisas que você trouxe aqui, por exemplo, essa
separação das fases. Sim. Assim, eu acho que eu fiquei com vontade de aprofundar em vários temas que você trouxe aqui, mas eu acho que foi um dos episódios que eu aprendi mais Que até legal. agora, porque de fato era uma coisa bastante nova pra gente. Então, queria de novo te agradecer por ter aceitado o convite, por ter generosamente cedido o seu tempo para conversar com a gente aqui. E obrigado. Imagina, é um investimento conversar com vocês. Eu que agradeço, foi um prazer, foi uma conversa também muito dinâmica aqui, uma troca incrível. Gostei demais, Lucas. Obrigada. Valeu.